Continuidade na série de aulas sobre as regiões brasileiras com um resumo esperto que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá? Então, hoje é sobre o Complexo Nordestino. É uma região que muitas vezes é vista, até de forma pré-conceituosa, como uma região problema. No entanto, de fato existem muitos problemas na região norte e eles devem ser abordados, não podemos nos esquecer. Problemas de ordem política, social, econômica, estruturais e ambientais, e eu selecionei alguns aqui para comentar com vocês. Por exemplo, problemas políticos, a questão de partidarismo, corrupção, a indústria da Bolsa Família, voto de cabresto, coisas que parecem que tinham ficado no passado, mas que em algumas cidades e municípios existe e existe de verdade. Outros problemas sociais e econômicos: fome, desemprego, analfabetismo, mortalidade infantil, uma concentração de renda, uma má distribuição de renda, desnutrição, miséria, má distribuição de terras, IDH mais baixo do que a média das outras regiões brasileiras. Problemas estruturais, comum em todo o Brasil, óbvio, mas lá também esses problemas existem e são muito graves em algumas partes do Nordeste, como estradas, energia, saneamento básico e hospitais. Está tudo aí no resuminho, tá? Só estou basicamente lendo aqui para vocês. Ambientais, o problema da seca, desertificação e salinização do solo. Explicando rapidamente. A seca, todo mundo sabe que é a falta d'água. O problema da desertificação é um problema que ocorre quando tem um mau uso do solo, e devido ao mau uso do solo, ele vai perdendo a sua capacidade produtiva. Esse é o problema da desertificação. Ele acontece geralmente em regiões semiáridas, por exemplo, no Sahel, ao sul do deserto do Saara, mas também acontece aqui no Brasil, especialmente ali na região do sertão nordestino. O problema da salinização funciona assim: você tem um solo que precisa ser irrigado, você vai lá e irriga uma quantidade exagerada de água ou desmedida. Irriga muito hoje, pouco amanhã e depois. A água, quando ela vai misturando com o solo, ela vai ter a propriedade de dissolver alguns minerais. E os sais que estão no solo, eles serão dissolvidos por essa água. Quando essa água evaporar, estes sais que estavam na água, eles vão ficar na superfície, aumentando a salinização do solo, que é um problema para o cultivo aí de várias espécies vegetais. E, continuando aí o nosso resuminho, o mito e a indústria da seca. Se você já ouviu falar, mas não sabe, que eu vou explicar agora para vocês de um jeito muito simples. O mito da seca significa que tudo é culpa da seca. Então tem fome, por causa da seca. Tem corrupção, por causa da seca. Tem gente morrendo, mortalidade infantil lá, criança morrendo. É culpa da seca. É muito fácil colocar a culpa de todos os problemas na seca, principalmente por ser um problema de ordem ambiental. Isso acaba eximindo, muitas vezes, os políticos e as pessoas responsáveis da culpa. É muito mais fácil falar que a culpa é uma questão ambiental. A indústria da seca é tirar vantagem deste mito. Então, aproveitar que muita gente acredita que é culpa da seca. E existem várias formas de ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, uma forma que imaginária, talvez nem tanto. Suponha que um município no sertão nordestino tem o problema da seca. E se fizesse poços artesianos, por exemplo, ia resolver o problema. Mas os políticos não querem fazer um poço artesiano, porque é muito mais bonito, por exemplo, o prefeito da cidade chegar num caminhão-pipa, aquele caminhão que é reservatório de água, acenando para a população, falando: oi pessoal, estou aqui trazendo água para vocês. E vai saber se esse contrato com essa empresa que fornece água não é um contrato superfaturado e problema ali de ser parente, etc. E tal. Então a indústria da seca é ganhar dinheiro nas custas das pessoas que sofrem com o problema da seca. Continuando, pessoal, modernização e dinamismo da região, uma característica interessante, já que nos últimos anos a região vem passando ali por uma oxigenação econômica. Isso acontece por conta do turismo e também por conta de investimentos em polos
tecnológicos, tecnopolos. Eu já citei na aula anterior, uma das primeiras aulas dessa série, falando sobre o polo tecnológico no Recife. Então, um exemplo de uma oxigenação econômica da região Nordeste, para tirar também aquela ideia, aquele mito de que falou em Nordeste é só pobreza, é atraso. Então, ela vem passando por uma reformulação ali econômica. O crescimento industrial, guerra fiscal, também vou explicar aqui para vocês. Facinho. A região que tem as melhores condições para instalação de indústrias é a região Sudeste. E, tradicionalmente, a região de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, ela aglomerou muitas indústrias. Com o passar do tempo, o custo do terreno e o custo da mão de obra, a mobilização sindical sendo maior e uma redução do custo do terreno, um aumento do custo do terreno, perdão, e um aumento do custo da mão de obra, isso tudo fez com que indústrias hoje pensassem duas vezes antes de se instalar na região Sudeste ou na região metropolitana de São Paulo, buscando novas áreas onde o terreno é mais barato, onde a mão de obra, o sindicato é menos mobilizado e a mão de obra também é mais barata. Então imagina só, uma greve que acontece no ABC Paulista, na região industrial tradicional, todo mundo para. Numa cidade pequena, onde tem poucas indústrias, a população ela fica com muito medo de fazer uma greve, achando que as indústrias depois vão deixar essa cidade, buscar outras cidades para se instalar. E isso é um dos motivos também que influencia a desconcentração espacial das indústrias. Indústrias buscando novas áreas, por exemplo, no Nordeste. Agora entrando aqui dentro de cada uma das sub-regiões do Nordeste, começando pela Zona da Mata, aqui tem várias informações para vocês, mas basicamente nós temos que destacar que ali concentram as principais cidades, a maior parte da população também está concentrada na Zona da Mata, tem um clima mais úmido, chuvoso ao longo do ano, tem capitais regionais importantes como Maceió, Aracaju, João Pessoa e grandes metrópoles como Salvador, Recife e também Fortaleza. Uma característica marcante da região, desde o passado, do passado colonial, é o cultivo de cana-de-açúcar. Existe um solo no litoral nordestino chamado Massapê. É um solo que ele é formado pela decomposição de granitos, ignáceos, é um solo muito fértil, um dos solos mais férteis que existe no mundo. E este solo é usado tradicionalmente para o cultivo de cana-de-açúcar. Também no sul da Bahia, existe a produção de eucalipto e uma grande empresa chamada Suzano, que produz eucalipto, deve estar estranhando aí deserto verde por conta do eucalipto ser criticado porque ele retira muita água do solo e que ele, no final das contas, ele não é uma produção de alimentos, né? É uma silvicultura, é uma coisa usada na agroindústria. Então fica aí a crítica que as pessoas acabam fazendo. O sertão, ele ocupa a maior parte das terras do Nordeste, ele é menos povoado, é uma região que tem municípios grandes, mas com cidades pequenas. Isso quer dizer que a cidade é pequenininha, 5, 10, 15 mil habitantes, mas o município é enorme. E muitas vezes esse município é enorme, a área rural dele não é devidamente utilizada por conta da falta de projetos de irrigação na região. Então são áreas secas. E daí acaba caindo naquela história lá do mito e da indústria da seca que eu já falei para vocês. Aqui tem um climograma mostrando a distribuição das chuvas, que são irregulares, escassas ao longo do ano, mas as temperaturas são bem altas. É uma região que tem amplitude térmica baixa, a variação de temperatura do verão para o inverno é pequena e a média térmica é elevada. Por isso que quando fala Nordeste, muita gente pensa naquele solo rachado, aquela região muito quente e muito seca. Está pensando no sertão nordestino. Tem áreas que são mais úmidas e menos úmidas. O relevo é uma depressão interplanáutica, tem planaltos, e entre esses planaltos tem uma depressão. Essa depressão é onde passa o Rio São Francisco. E esses planaltos, o planalto que fica, deixa eu ver se dá para mostrar aqui na tela. Se o Atlântico estiver do lado de cá, acho que vai ficar mais ou menos assim para vocês. Tem o planalto que chama Planalto de Borborema. Esse planalto impede a passagem das massas de ar e essas massas não chegam ali no sertão. Por isso que o sertão é muito seco. Do lado de cá também tem planaltos que impedem a passagem de massas
que vem da região amazônica. A hidrografia tem dois rios conhecidos e muito importantes. O primeiro deles, óbvio, que é o Rio São Francisco, mas também tem o Rio Parnaíba, que é um rio que tem grande importância regional ali na região Nordeste. O Rio São Francisco está passando por um processo de transposição, isso desde 2007, mais ou menos. E desde 2007, as obras elas têm sido fortemente criticadas por uns e apoiadas por outros. Separei alguns prós e contras aqui para falar para vocês. O prós, né? Levar água para o sertão, famílias necessitadas, carentes, que precisam de água para produzir os seus alimentos, alimentar os seus animais e também se alimentar. Projetos de irrigação, importante, porque com essa água eles vão irrigar terras que são muito secas, que podem ser usadas na produção de alimentos. Pode contribuir para o desenvolvimento econômico, afinal de contas, muitos setores dependem de água. Se não tem água, não atrai nada para a região. Então, o projeto de transposição tem esse aspecto positivo, além de até aumentar a umidade relativa do ar nas áreas por onde essas calhas, esses canais passam. Por outro lado, esse projeto é criticado, ele não está concluído, por conta do seu alto custo, por conta de corrupção e até mesmo a forma que ele é feito. Como os canais eles são a céu aberto, ele acaba capilarizando o rio e aumentando a taxa de evaporação, e isso pode diminuir o volume de água normal do Rio São Francisco. Então, existem várias críticas também em relação ao projeto de transposição. Existe também na região do sertão nordestino, pessoal, rios intermitentes, que são rios que têm água apenas durante uma estação do ano. Quando vem a época da seca, eles secam totalmente, fica só a calha do rio, ou um fiozinho de água muito fininho ali no fundo. Isso é um rio intermitente, diferente de um rio perene, como é o caso do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Em relação à vegetação, o domínio morfoclimático da Caatinga, formado por xerófitas, que são plantas que são adaptadas ao clima muito seco. Elas têm espinhos, muitas delas, elas têm uma característica de ter raízes profundas e elas conseguem armazenar água dentro delas. Falando um pouco sobre economia, a pecuária extensiva, o algodão e a agricultura de subsistência são as principais características de agropecuária do sertão nordestino. E também o extrativismo, principalmente do sisal, e tem outras plantas também que eu separei, deixei no resumo para vocês. O sisal é utilizado para fazer artesanato, e se você já viu aquela corda bem rústica, que solta um monte de fiapo na mão, aquilo ali é feito de sisal. O sisal ele vem de uma planta que tem uma folha bem comprida, assim, meio durinha, e essa planta ela solta uma fibra. Essa fibra eles deixam secar e conseguem tecer depois as cordas e os produtos do artesanato. Não podemos esquecer, sempre que falar de sertão, não esqueça de Petrolina e Juazeiro, que são duas cidades com alto grau de desenvolvimento econômico por conta da fruticultura irrigada, utilizando técnicas avançadas, inclusive algumas delas vindas lá de Israel. Norte de Minas Gerais. Estamos falando ainda sobre o sertão. E o norte de Minas Gerais, na divisão do Pedro Pinchas Geiger, ele fica na região Nordeste. É a área de atuação da SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, tem o clima semiárido, pecuária extensiva e cultivo de algodão, uma região mais pobre ali de Minas Gerais. Falando nisso, dá uma pesquisada sobre Vale do Jequitinhonha. Jequitinhonha. Depois você dá uma pesquisada neste assunto para ganhar aí mais conhecimento. O Agreste, como eu havia dito, coloquei aqui agora no resuminho para ficar bacana. Ele é a transição, como eu já tinha falado para vocês. O Planalto de Borborema é o Agreste. Grande parte do Planalto de Borborema é onde tem o Agreste, que é aquele planalto que barra a passagem das massas de ar. Tem uma grande diversidade de paisagens, porque vai passando do clima mais úmido para o menos úmido, então a paisagem ela é bem diversificada. É caracterizado pela policultura, principalmente o cultivo de alimentos. As cidades mais importantes são Campina Grande, Caruaru, Garanhuns, entre outras. Essas três são as mais conhecidinhas.
Então é isso que já caiu no vestibular sobre Agreste. O meio norte, que é a última sub-região do Nordeste, fica do Piauí, fica no Piauí e no Maranhão, principalmente. Lembra que o Maranhão ele fica dividido ao meio naquela divisão lá do Pedro Pinchas Geiger. Então, ele já é uma transição propriamente dita entre duas regiões. É a transição entre o sertão e a Amazônia, formado por terrenos sedimentares e chapadas. Tem uma grande diversidade de paisagens e isso aqui é o mais importante, ó, grifado para você. Mata dos Cocais. Falou de meio norte, lembra da Mata dos Cocais e lembre das árvores da vida, o babaçu e a carnaúba, de onde eles extraem tudo que é possível, desde a raiz até o fruto, até a folha. Tronco, tudo, tudo, tudo. Por isso que são árvores importantíssimas no contexto regional. O extrativismo vegetal, exatamente aqui dessas madeiras, e o crescimento da agropecuária no Bamatopi, ou Matopiba, ou Mapitoba, ou qualquer outra junção que você conseguir fazer desses 4 estados: Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Crescimento fortíssimo da agropecuária nessa região. Arroz no Maranhão também, fundamental. E no Piauí, pecuária extensiva e policultura, frutas. Falando em modernização, tinha falado lá no comecinho dessa aula, aqui tem alguns pontos aí que chamam a atenção. Camaçari, que fica na Bahia, é uma região que tem um porto muito importante, recebeu fortes incentivos fiscais, é considerado o maior polo petroquímico do hemisfério sul e tem muitas fábricas que se deslocam para lá. Recentemente, algumas fábricas resolveram sair de Camaçari e vou pedir para você dar uma olhada, se você tiver tempo, na situação da Ford em Camaçari ali, que ela resolveu tirar a fábrica dali, ficou todo um embrólio ali, depois você dá uma olhadinha também. Pneus, eu falo para dar uma olhadinha, porque imagina se eu for falar tudo nessa aula, vai dar 18 horas de aula, já deve ter dado umas 5. Pneus Bridgestone, Firestone e Continental são produzidos ali. Talvez você não sabia, mas é um polo petroquímico porque fica perto de uma área de produção de petróleo, refinaria e porto. Então ali é um local perfeito para que indústrias se instalem, facilita bastante a logística do transporte para essas indústrias. No Recife, o Porto Digital, ou Tecnopolo, que fica na Universidade Federal de Pernambuco. Ali tem, dentro dessa universidade, um negócio chamado César, não sei se é assim a pronúncia, ou Cesar, o Instituto de Inovação Tecnológica. Então acaba o Tecnopolo atraindo empresas focadas nessa mão de obra, já que ali vai ter pessoas que vão querer trabalhar por muito pouco ou por nada, fazendo estágios, simplesmente para enriquecer seu currículo e ganhar experiência. Falando ainda do Recife, tem ali laboratórios de grandes multinacionais, tem a refinaria de Abreu e Lima, da Petrobras, se quiser saber da treta aí, dá uma pesquisadinha. E o Porto de Suape, esses são os destaques do Recife. O Ceará, interessante isso aqui, ó, é o segundo maior polo têxtil do Brasil e tem a produção de calçados, da Grendene, e automóveis, o Troller, que era meu sonho de consumo. Sempre quis ter um Troller para passar no meio de uma enchente. Vocês já viram que ele tem um escapamento assim? Se você entrar com o carro embaixo da água, ele continua funcionando perfeitamente. A Troller ela foi adquirida por uma outra empresa, se eu não me engano, foi a Ford que adquiriu a Troller, mas ela é originalmente ali do Ceará. Outros estados, então, destaques é a Topper, que é uma empresa de artigos esportivos, na Paraíba. Também na Paraíba, as Havaianas, Recusa Imitações, a Azaleia e a Rainha, no Rio Grande do Norte. E a Azaleia também tem fábrica na Bahia. Bem interessante isso, hein? Talvez você não sabia. O petróleo, ele se tem destaque ali no Recôncavo Baiano, tá? Uma área tradicional de produção de petróleo, e também no polo petroquímico de Camaçari, que eu já havia dito acima. Rio Grande do Norte, sal. Pensa qual é a condição perfeita para produzir sal. Tem que estar no mar, perto do mar, porque é a água do mar que vai ser retirada do sal, sal marinho. Tem que ser seco, porque se chover estraga todo o processo, que tem que evaporar a água. Ventar bastante, são características comuns ali no Rio Grande do Norte. Inclusive, o Rio Grande do Norte
é o maior produtor de energia eólica do Brasil, por conta dos ventos constantes. Ser uma região de planície e com grande amplitude de maré, porque o mar ele tem que subir, entrar nos reservatórios, e quando ele baixar, eles fecham ali e deixam a água evaporando para obter o sal. Tem umas telinhas ali para não vir peixes, essas coisas todas. E o turismo, que é uma característica marcante do Nordeste. Quando fala em Nordeste, a gente que não mora no Nordeste muitas vezes acaba pensando em praia ou na seca do sertão. Então são contradições enormes em termos de aspectos físicos e geográficos. Beleza? Valeu? Então espero vocês na próxima aula que fala sobre o complexo Centro-Sul. Até mais, pessoal!